Gente, então, bora lá. Não vou fazer o quiz hoje, tá, Estevão? Vou deixar o quiz mais para frente, que tem mais conteúdo aí para passar, tá? Então, deixa o quiz mais pra Draga. bom. Porque eu queria falar hoje de uma coisa que a gente entende, de uma coisa que é o som, tá? O som, em geral, não, o som, ele tem 4 características, que são, que a gente chama de propriedades do som, alguns chamam de parâmetros do som, tá? E todo som tem essas características, qualquer um deles. E eles também têm, eles também são visualizados na partitura, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho desses parâmetros com uns programas aqui da internet. E aí, depois a gente vai visualizar eles na partitura, tá? Mas, assim, a grosso modo, eles são 4. E qualquer som que a gente produz vai ter esses parâmetros. Então, se eu der um soco aqui no armário, esse soco tem 4 características, tá? Que são uma altura, então eles têm uma altura definida de som, grave ou agudo. Eles têm uma duração, um tempo que ele percorre. Ele tem um timbre, uma característica específica que vai identificar que isso é uma batida de armário para você, uma batida, um som, alguém batendo alguma coisa. E tem uma intensidade, tá? Um volume. Então, a grosso modo, é isso, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. Eu vou compartilhar aqui a tela para poder mostrar esses parâmetros, tá bom? Deixar eles mais visuais. Tá todo mundo vendo a minha tela? Tá, né? Eu estou colocando vocês aqui de ladinho para poder ver a carinha de vocês. Vamos lá. Então, tá. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai falar é a altura, tá? Então, o som ele pode ser grave ou ele pode ser agudo. Simplesmente grave e agudo? Não, tem todos os meios aí no meio entre um e outro, tá? Ele é grave ou agudo em relação a alguma coisa, a algum som dado anteriormente, né? Então, por exemplo, vocês conseguem ouvir quando eu... Consegue, né? E aqui, tá? São 2 sons. Esse daqui, ele é mais agudo com relação a este de baixo. O roxinho, né? Aqui rosa, ele é mais agudo com relação ao de baixo, tá? Esse daqui também é mais agudo com relação ao de baixo. Aqui eu tenho 3 sons, né? Ele dá um ritmo aqui, tá? Mas ignorem esse ritmo por enquanto, a gente está falando só de altura. Então, por exemplo, esse daqui, ele é mais agudo com relação a esse aqui de baixo. Porém, ele é mais grave com relação ao de cima, certo? Tá? Então, o som da batida do armário, ele tem essa propriedade de altura. Se eu bater aqui e bater aqui, qual que foi mais agudo? Primeiro ou segundo? Primeiro foi mais agudo ou o segundo foi mais agudo? Segundo. São bem parecidos. Segundo, né? Então, você vê, uma batida de armário, não é uma nota específica, mas ele tem aí uma altura determinada que, com relação a alguma outra, ela é grave ou aguda,
tá? Então, esse foi o primeiro parâmetro. Simples, né? Simples. Porém, às vezes fica muito difícil porque de determinar. E para alguns sons, a gente precisa ter um ouvido muito apurado, porque um intervalo pequenininho pode ser, por exemplo, vou tirar esses dois aqui. Tá esquisito o som. Piado, não sei por que ele não tá. Tan, 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 tan. É um intervalo muito curto, né? Mas um é mais agudo com relação ao outro, tá? Esse aqui normalmente é o menor intervalo que a gente usa quando a gente está aqui na nossa música ocidental. Existem intervalos menores, mas eles não são usados, tá? Então, esse foi o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, que eu vou falar, é a duração, tá? O som, ele tem um tempo determinado que ele percorre. O som é onda sonora, né? Essa onda percorre uma distância, tá? Vai depender a duração de que tipo de instrumento você está produzindo esse som. Então, vou deixar aqui. Esse som aqui é legal, ó. Ele tem uma duração, né? Então, ele durou 4 batidinhas minhas aqui. Se eu abrir aqui, deixa o carro passar. Durou 2. Foi menor o segundo, tá? Porque eu percorri distâncias diferentes, tá? Quando a gente... Eu vou abrir um outro aqui, é mais fácil para mostrar aqui no piano, né? Qual foi o mais longo? Primeiro, bem óbvio, né? E aqui ele está bem visual, né? Ele está colorindo o som aqui de acordo com a duração que eu estou produzindo, tá? E aqui dá para mostrar duas propriedades juntas, né? Que dá para mostrar um som agudo, grave, médio, e dá para mostrar que ele tem intensidade, tem durações diferentes, tá? Tudo bem até aí? A terceira propriedade tem a ver com o timbre. E aí eu vou fazer uma pequena experiência. Eu vou pedir para todo mundo mesmo fechar os olhos. Não adianta só fechar a câmera e ficar olhando. Eu vou pedir, pode deixar a câmera aberta, mas eu vou pedir para fechar os olhos. E aí eu vou chamar 2 pessoas, pessoa 1 e a pessoa 2, elas já sabem quem são. E quando eu chamá-las, elas vão falar uma frase, tá? Mas eu preciso que vocês fechem os olhos. 1, 2, 3, fechou. Todo mundo de olho fechado. De verdade, não é igual criança, não. Pessoa 1. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pessoa 2. A rainha ficou com raiva e rasgou o resto. Pode abrir os olhos, todo mundo. Quem era a pessoa 1? Agora é para os outros, né? Agora é para todo mundo. Quem A era Lívia. A Lívia. Quem era a pessoa 2? Anice. Isso aí. Anice. Então, assim, são vozes que a gente está acostumada, né? Então, se a gente fechar os olhos e a pessoa falar, a gente consegue identificar quem é. As duas são sopranos 2, né? Pedir para as duas justamente por isso, mas elas têm características que são só delas, né? E que a gente reconhece, tá? Isso
todo mundo, cada um de nós tem características específicas e é muito, muito, muito difícil você reproduzir essas características, tá? Isso a gente chama de timbre. Tem, lógico, aqueles imitadores que fazem imitações maravilhosas da Maria Bethânia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas sempre há alguma coisa que não deixa aquela imitação perfeita, nunca vai ser perfeita. Porque a perfeita vai ser a voz daquela pessoa. Tá? Isso, todos os instrumentos, cada um tem timbre diferente. Se colocar um violino e uma flauta, a gente consegue identificar quais são os sons delas, né? Aqui foi uma batida de armário. Se eu perguntasse para vocês, sem falar que era uma batida de armário, vocês iam falar, parece que bateu em alguma coisa, ou alguma coisa caiu, ou, né, ou alguém bateu na porta, alguma coisa parecida com isso. Porque são sons que a gente está acostumado, que nosso cérebro já identificou, já gravou aquele som e relacionou a alguma coisa, tá? Quando eu abro a janela que a gente consegue ouvir o som do trânsito, a gente percebe que tem um veículo passando. Nem sempre a gente consegue identificar se é carro, moto ou caminhão, mas se a gente prestar bem atenção, a gente consegue. O caminhão, geralmente, ele é mais pesado, ele é mais alto, né? Um som mais grave. De carro é menos grave. O de moto vem fazendo... me deixa louca de madrugada, né? Que dá para ouvir os caras vindo lá do Arquidário, chegar até na Costa, Canal 3. Dá para escutar todo o percurso da moto. É horrível. Então, assim, então os sons, eles têm essas características, né? Então, aqui eu abri um programinha que chama Kandinsky. Cada desenho que eu faço, ele faz um som, tá? E ele põe um instrumento diferente. Então, cada um deles tá com um som. Aqui é uma pessoa, né? E eles dois são uma percussão, uma mais sonora, a outra mais. Se eu trocar, e aí eu fiz tipo 3 músicas diferentes, a mesma música, né? Com 3 sonoridades diferentes. O que vai dar a sonoridade é a construção desses timbres, né? Então, às vezes a gente fala de sonoridade, que sonoridade que a gente quer para o grupo, né? Eu quero um belting, quero que meu grupo cante em belting, eu vou ter um tipo de som um tipo de timbre daquele grupo. Quero uma voz mais clara, mais branca, vou ter um outro. Se eu quero um som parecido com uma renascença, vou ter outro, tá? Então, o timbre, às vezes, ele é o mais fácil de identificar, às vezes, tá? Porque é muito específico, né? Cada um tem a gente consegue identificar os instrumentos, é fácil de reconhecer. Nem sempre ele é fácil de ser explicado, né? Porque depende muito do o que produz, como produz, né? A nossa voz, por exemplo. Minha voz é essa, mas eu tenho muitas vozes. Eu tenho a minha voz brava de quando eu dou bronca, tenho a minha voz de dar aula, eu tenho a minha voz de falar com criança, vou falar com as minhas sobrinhas, eu falo, meu amorzinho, linda da Dindim, cadê você? Quanto tempo? Que saudade! É diferente da minha voz de dar aula, né? Então, assim, todos nós temos essas diversas vozes. Tá? Geraldo, fecha esse microfone, por favor. Acabei de ouvir uma moto aí. Falando em timbres. Né? Então, deu para ficar claro sobre timbre? Deu? Então, tá. Eu vou botar um outro programinha aqui, que a gente consegue falar sobre timbre também com ele, porque eu tenho vários alto, na harpa,
tá? Mas, na verdade, eu coloquei esse aqui porque eu queria falar sobre intensidade, né? Que é o nosso quarto item aí, tá? Intensidade, ela tem a ver com a força com que eu produzo o som, tá? Então, por exemplo, vou dar uma batida aqui mais forte e vou dar uma mais fraca. Eu queria que vocês visualizassem isso aí no programa. Deu para perceber a diferença mais visualmente, além de sonora? Os 3 tipos de intensidade diferentes, né? E esse programinha aqui é legal porque todos eles, né? Eles mostram para a gente de uma forma mais visual, né? Menos subjetiva. Som é uma coisa muito subjetiva, né? Então, assim, a intensidade é isso. Tem a ver com a força com que eu produzo esse som, né? Se é forte, se é piano. E aí a gente tem sinais vários para identificar esses sons. Tá? Teve um dos programas que eu não coloquei aqui, eu vou colocar rapidinho, porque ele é bem legal, e dá para ver a questão da duração, dá para ver a questão de quase todos acho que de todas as propriedades dá para a gente ver aqui. Tá? Vou colocar um terceiro aqui para tocar. Aí dá para a gente ver, por exemplo, os curtos, né? São os menorzinhos, são os mais longos. Acho que está um pouco atrasado, né, em relação ao ficar bem. Então, a gente tem o timbre do piano, tem fortes starts, né? Tem identificação de quem tocou, tem aí as alturas, né? O que está escrito mais para cima é mais agudo, mais para baixo é grave. Visualizar todas as propriedades aí do gráfico. Dá uma paradinha. Eu acho que a gente já tá com o tempo esgotando, né, Fernando? Vou colocar um outro aqui para a gente ver. Falta 4 minutos. Olha lá, os sons de baixo são mais graves, são mais longos também. Tem os sons mais curtos, mais agudos para cima, né? Vai entrar um som bem grave agora. Grave com relação, né? Não é tão grave. Vou interromper aqui. Vou tentar não falar mais junto com os sons dos vídeos, tá? Alguém tem alguma pergunta com relação a essas coisas? Assim, tentei ser mais rápida para poder, na segunda parte, a gente pegar a partitura para olhar. Fala, Estevam. Eu ia perguntar, esse último vídeo, por exemplo, você falou mostrando, né, os tons, né, as notas, isso tem muito a ver também com o ouvido musical, né, ou não? Porque eu digo por mim, desde pequeno, eu acho que eu sempre tive um ouvido que quando eu ouvia a música, eu não ficava só prestando atenção, tipo, no que estava sendo cantado. Eu ficava tentando identificar os sons que vinha ali, os instrumentos tocando ali. E aí eu lembro que eu tinha aqueles brinquedinhos, sabe, de tecladinho. Eu conseguia, por som,
reproduzir a música. Eu apertava um botão, tinha esse som, apertava o outro, tinha esse som. E aí eu juntando os dois, fazia uma sequência de melodia. Claro que na época eu não tinha essa noção. Mas assim, eu só não toco hoje porque eu tenho preguiça de estudar, mas eu acho que se eu tivesse, né, sei lá, predisposição, Educação eu musical conseguiria ser um na músico. infância deveria ser obrigatório, tá? E quanto mais a gente estimula a criança em casa, mais o ouvido vai se desenvolvendo, a gente vai criando sinapses, né? Os neurônios vão se conectando e vão criando ali essas informações, a gente vai armazenando essas informações. Criança é muito perceptiva a sons, qualquer, né? Criança pequenininha, passa um carro aqui, carro, né? Qualquer criança pequena, passou, pescou, né? Vamos ver, tem uma atividade que eu faço com criança, eles têm de 4 a 8, mas 5 a 8, mais ou menos. A maioria tinha 5, 6 anos, né? Quando a gente estava no presencial. Que eu fazia com sinos. Então, é bem agudo, né? Então, eu pegava 2 sons, a primeira atividade é essa, pegar 2 sons e ver qual que é mais agudo e qual é mais grave. As crianças de 5 anos conseguem identificar qual que é agudo e qual que é grave. Tá? Às vezes entra um mais velho, de 7, 8, e tem dificuldades que os de 5 não têm, porque os de 5 já estão fazendo aula, ou porque tem um ouvido mais desenvolvido, enfim. Às vezes a gente adulto tem mais trava do que as crianças menores, né? A gente se coloca barreiras, né? Depois que cresce. As crianças são mais perceptivas e mais abertas, e até para errar. Tanto é que depois que eu cresci, tipo, aí eu fui na igreja com uns 10, 11 anos, eu comecei a ter aula de música. Mas aí eu achei, tipo, muito difícil quando eu